Na segunda viagem missionária de Paulo, né, que começa em Atos 16, que ele faz com Silas, né, não mais agora com Barnabé, porque eles tinham tido aquele desentendimento com João Marcos, e depois no final, né, a gente sabe que João Marcos se tornou um cooperador do apóstolo Paulo. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, ela começa de uma maneira esquisita, né? Tá Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, eles saem, né, para visitar as igrejas e no início eles vão para aquela região que é a região da Galácia e apresentam, né, a decisão do que houve lá em Atos 15. E chama Timóteo, que era um jovem da igreja, e ali Paulo, por causa lá do pai dele e tal, ele circuncida Timóteo. E eu acredito que isso, né, era uma coisa assim que o Espírito Santo não estava se agradando. Por essa razão, na minha maneira de ver, né, é que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, e ele tentou ir para vários lugares e não conseguia, né? E aí, né, lugares que eles já tinham ido, né? E aí, o que que aconteceu? Ele tem uma visão, né, do varão macedônio, quando eles estão em Troade, ele tem uma visão do varão macedônio, e no versículo 9 fala, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. E no versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui mostra que Lucas também estava junto com eles, né? Que se tornou, que era um médico e que se tornou o escritor tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos. E a partir dali eles vão para Filipos, depois eles vão para Tessalônica, né? As experiências ali de Atos 16, o estabelecimento da igreja em Filipos, depois a igreja em Tessalônica, é muito grande, não dá para ficar explicando tudo, né? Em Atos 17, quando ele está em Atenas, né, tem a pregação maravilhosa que ele faz lá no Areópago, né? Ele, ele fala, né, senhores atenienses, em todos vos vejo acentuadamente religiosos. Infelizmente não vai dar para abordar aqui, mas é muito rico essa pregação dele ali em Atos 17, né? Ele e mostra, né, que ele, apesar de ele estar, como é que fala, revoltado no seu espírito com a idolatria, ele foi tão sábio nas palavras, né? Puxa, uma pena não dar tempo, né? Senão eu vou ficar muito tempo no livro de Atos, né? Depois, em Atos 18, Paulo chega a Corinto, que ali era na região da Caia, era próximo à região da Macedônia. E ali ele permanece 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. E termina, né, a segunda viagem missionária dele, né, no versículo 2, chegando a Cesareia. E também nesse finzinho aí do capítulo 18 mostra que ele fez um voto, né, um voto judaico ainda, né? E aí depois ele vem para a igreja em Antioquia. Aí na terceira viagem de Paulo, né, que começa no final do capítulo 18, versículo 26, aí nem Silas está seguindo Paulo. Certo? Paulo sai, né, já com outros cooperadores, aí Lucas estava com ele, mas Silas já não estava mais seguindo Paulo nessa terceira viagem missionária. E depois a gente vê Silas no ministério de Pedro. Né? Mas essa terceira viagem missionária de Paulo, ela tem aspectos muito interessantes, né, que é a igreja em Éfeso, né, o início da igreja em Éfeso, a forma como Deus usou Paulo na igreja em Éfeso, mas mostra algumas distorções que aconteceram ali, né? A igreja em Éfeso, ela foi fundada de uma forma assim especial, né, através da obra do Espírito Santo, de poder ali, mas Paulo, né, ele gerou uma igreja muito complicada. A igreja em Éfeso, ela é uma igreja muito importante, né, nesse primeiro século, tanto é que depois o apóstolo João vem para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, ela tem um papel primordial, né, na revelação, né, do Novo Testamento. E ela foi levantada de uma forma especial ali no capítulo 19, né? E aí Paulo ficou ali por mais de 3 anos, e a partir dali, da obra que ele estava fazendo em Éfeso,
o evangelho se espalhou por toda a Ásia, mas a partir de Éfeso. E ali mostrou assim que muitos dos problemas que aconteciam, né, com a obra que Paulo estava fazendo em Éfeso se espalharam também pela Ásia, né? Nessa época, né, Timóteo era alguém que estava junto com ele, foi muito utilizado e foi depois, inclusive, mandado para Éfeso, né? E teve muita dificuldade com a igreja em Éfeso, né? E por fim ele passa ali, depois ele sai de Éfeso, né? E passa pelas regiões da Macedônia e tal, porque ele está querendo que ele está recolhendo ofertas para a igreja em Jerusalém. E ali já mostra, né, que Paulo estava realmente muito confuso naquela época, né, sobre a obra do Espírito Santo. Ele recolheu ofertas para a igreja em Jerusalém. E capítulo 20, né, versículo 2: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde demorou 3 meses. Aí no capítulo 20, né, mostra que ele chamou lá os apóstolos da igreja em Éfeso, né, e deu as instruções para eles e tal. E no capítulo 21 ele chega em Jerusalém, e aí nós vamos abordar depois.